Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Vamos lá. Vamos seguir? Vamos agora falar sobre a outra notícia do dia, que é a não suspensão do Wembanyama, né? Ontem a gente teve o jogo 4 da série entre Minnesota e San Antonio Spurs, né? Minnesota venceu o jogo de ontem. Um jogo duro pra Minnesota, né, cara? O Minnesota mesmo tendo a sorte, né, entre aspas, do Wemby ter sido expulso ali no segundo quarto por conta da cotovelada em cima do Naz Reid. Uma cotovelada que, reforço, claramente intencional. Ele quis dar a cotovelada no Naz Reid. Não adianta vir falar que não, que ele... Não, ele quis. Mesmo o Wolves dando essa sorte, o jogo não ficou mais fácil para Minnesota. Muito pelo contrário, né? O jogo ficou mais difícil para Minnesota. Né? O Spurs, mesmo sem o Wembanyama, cara, fez um jogo muito forte, né? Defensivamente muito bem ali com o Dylan Harper, com Stephon Castle, com Devin Vassell, com o Fox, né? Com o próprio Luke Kornet, né? Que substituiu bem o Giannis, substituiu bem o Wemby, né? Pelo menos na parte ali de proteção de aro. O Spurs reforçou muito bem a defesa, foi bem forte. E ofensivamente, cara, o Spurs foi bem pra caramba, né? Claro, teve também muito da defesa de Minnesota que foi bem ruim no segundo tempo. Não gostei nada do que o Minnesota apresentou no segundo tempo em termos defensivos. E ofensivamente também o Minnesota foi mal pela defesa do Spurs, mas também por erros de execução, né? Uma tomada de decisão pior do que a outra, muito isolation também. Né? Então foi um jogo difícil para Minnesota, mas no fim, graças ao Anthony Edwards, que, né, fez chover no quarto período com 16 pontos e matando bolas absurdas no final do jogo, Minnesota conseguiu vencer por 114-109, venceu a partida, empata a série, né? E vamos voltar para San Antonio com a série empatada em 2-2. E aí, depois do jogo, o grande tema de discussão virou o que vai ser do Wemby. Se ele vai ser suspenso, se ele não vai ser suspenso, né? Ontem, no vídeo de pós-jogo que eu fiz, eu dei a letra, né, de que ele não seria suspenso. Eu duvidava muito da NBA suspender o Wembanyama por dois fatores. O primeiro, por ser o Wembanyama, eu não acho que a NBA ia suspender a grande menina dos olhos da liga agora. Então, eu não vi a NBA suspendendo o Wemby por ele ser o Wemby. E por ser o primeiro caso de agressão do Wemby na liga. O Wemby nunca foi expulso na NBA. Então, não havia o fator recorrência, né? Se fosse um Draymond Green, se fosse um Lu Dort, seria diferente? Seria diferente. Eu tenho poucas dúvidas de que a NBA suspenderia qualquer um dos dois. Por quê? Porque são dois caras que têm histórico, especialmente o Draymond Green. No caso do Wemby, por ele nunca ter feito isso antes, eu duvidava muito da liga suspendendo ele. E, de fato, não suspendeu. O Charana acabou de confirmar que a NBA optou por não suspender o Wemby. Ele não fala nada sobre multa, mas eu acho que vai ter alguma multa. Não é possível que nenhuma multinha vai rolar pro Gravetudo. Mas suspensão, não. Suspensão não vai rolar. O Wemby vai jogar o jogo 5. Ah, Luiz, você acha justo ele não ser suspenso? Cara, se eu tivesse o martelo, talvez suspenderia, porque foi uma agressão. Não é que ele deu uma cotovelada sem querer. Ele quis dar a cotovelada no Naz Reid. Ah, Luiz, mas você tem que entender que o Minnesota tava batendo muito nele. No próprio lance ali, o McDaniels faz falta no Wemby e a marcação e a arbitragem não marca. Concordo 100%. Minnesota tá sendo muito físico com o Wemby. Muitas vezes, físico até demais. Faz falta e a arbitragem não marca. O McDaniels, sim, fez falta no Wemby, tava segurando o braço dele. Dito isso, isso não justifica ele descer a cotovelada no Naz Reid, sabe? Intencionalmente. Antes dele dar a cotovelada, gente, ele olha pro Naz Reid, ele vê que o Naz Reid tá na frente dele e ele dá a cotovelada intencional, entendeu? Pra mim, o lance dele com o do Ron Artest, né, o nosso querido Metal World Peace, é igual. A diferença é que o Ron Artest tinha um histórico gigante de agressões e o Wemby não. Mas olhando pro lance específico e pela intenção, pra mim o Wemby deveria ser suspenso. Acho um absurdo ele não ser? Eu entendo ele não ser suspenso. Não acho que que escândalo. Não é um escândalo. Eu teria suspendido, mas eu entendo não suspender pelos fatores que eu já citei. Então, é isso. O torcedor de Minnesota pode ficar revoltado, pode cobrar a NBA, pode falar que a NBA tá passando pano.
é justo, assim como o torcedor do Spurs pode argumentar do jeito que eu falei. O primeiro caso dele, ele nunca foi agressivo antes. O Minnesota tá batendo nele a série inteira. Dá pra usar tudo isso como justificativa. No final do dia, é isso. A expulsão foi justa, correto, e a suspensão dá pra entender não suspender. Ah, Luiz, tá em cima do muro. Porque eu realmente tenho uma visão bem neutra sobre isso. Eu falaria em escândalo, em escárnio, se ontem ele não tivesse sido expulso. Se a arbitragem ontem tivesse dado só uma flagrante 1 e não tivesse expulsado ele, aí eu falaria em loucura, porque aí é doideira. Ele tinha que ter sido expulso mesmo. Agora, a suspensão, eu consigo entender quem acha que tem que suspender e quem acha que não tem. Eu suspenderia, mas eu entendo não suspender. Também não vou guerrear por isso. Não vou pegar em armas pela suspensão do Embiid. Não, eu consigo entender que por não ter histórico, ele não foi suspenso. E também por ser o Wembanyama. Se fosse o Zezinho da esquina, que também não tivesse histórico de agressão e tivesse feito o que o Embiid fez, ele teria sido suspenso, porque é o Zezinho da esquina. O fato dele ser o Embiid, obviamente, também influencia bastante na decisão da liga, né? Isso também não dá pra negar, né?